Vamos continuar aqui, olha, português, frase, oração, período. A gente está aqui olhando os tipos de período. A gente acabou de analisar, na última aula, o período, os períodos compostos por coordenação. Agora a gente vai ver os períodos, ou o período composto por subordinação, ou seja, tem duas ou mais orações e uma depende da outra para ter sentido. A gente já explicou isso, tá? Como é que funciona essa classificação das orações subordinadas? As orações subordinadas se dividem em três grandes grupos, dependendo da função que desempenham no período. Isso aqui eu já falei, tá? Tem as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais, beleza? Sim, cada um com a sua peculiaridade, perfeito? Vejamos. Oração subordinada substantiva. Esse tipo é o mais difícil de pegar ali, geralmente, nas questões, tá? Pelo que eu analiso ali dos alunos. Só que, como eu falei antes, é o que menos cai em prova, tá? Então, tem que saber dosar o estudo nisso aqui. Eu não vou ficar, cara, um dia inteiro estudando isso aqui, só porque é difícil. A chance de cair é bem baixa. Então, vamos pegar o básico. Se você aprendeu ali, olha, tá com tempo, já estudou a matéria tudo, aí sim, aprofunda. Mas tá corrido, principalmente que tá vendo essas aulas aí, olha, no pós-edital, cara, já vai pegando o que tem mais importância, tá? Essas orações substantivas substituem substantivo na oração principal. Tem esses tipos aqui, tá? Então, tem a oração subordinada substantiva subjetiva, onde ela é o sujeito da oração principal, tá? No caso aqui, olha, é importante que você estude todos os dias. Lembra que a conjunção que e se, que introduzem esse tipo de oração substantiva? Então, você vai ver elas aqui, tá? Neste caso, esta oração é sujeito, tá? É importante isso. Olha só, ela também pode ser objetiva direta, onde é objeto direto da oração principal, tá? Por exemplo, desejo isso. Aqui temos o objeto direto da oração principal, tá? Tem dois verbos? Tem. Um verbo, dois verbos. Calma que a gente vai ver com calma essa parte aqui. E como falei, se não entender nessa primeira aula, a gente vai ter aulas complementares sobre isso aqui, se necessário. Fazendo questão também, cara, a gente vai conseguir entender muito bem. Tem a oração subordinada substantiva objetiva e direta. Isso aqui é tranquilo. Eu vi lá em cima que é um objeto direto, um objeto indireto. Então, é essa função, olha, essa oração é o objeto direto da oração principal. Olha só, oração principal e aqui o objeto direto dela. Bom, como que eu vou distinguir, Miguel? Primeiro, analisar, tá? Se tem mais de um verbo. O verbo aqui, olha, precisar e o verbo estudar. Duas orações. É oração coordenada ou subordinada? Que é subordinada, que a gente sabe que se tirar um, olha, preciso. Precisa do quê? Então a gente sabe que é subordinada e não coordenada, tá? E pegando o início aqui, olha, a gente mata a questão. Quem precisa, precisa de alguma coisa, concorda? Sim. Preciso de que, olha o que introduz também, oração substantiva, tá? Preciso de, ou seja, o verbo transitivo direto, e aqui o objeto direto da oração principal. Então, neste caso, temos a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Pois é, chatinho, eu sei. Eu lembro quando estudei isso aqui a primeira vez, tá? Eu não aprendi. Estudei raso e pulei. Fui para outro assunto, cara. Isso aqui não é tão cobrado em prova, custo-benefício baixo. Então, deixei para estudar isso aqui mais para frente, nos meus estudos. Temos também essa oração completiva nominal. Ela completa o nome da oração principal. Tenho certeza de que ele será aprovado. Tem as características de um complemento nominal que a gente viu lá em cima. Temos a oração subordinada substantiva predicativa. É o predicado do sujeito da oração principal. A gente viu, cara, o que é sujeito, o que é predicado lá em cima, tá? Nesse tipo de oração, a segunda oração, que contém o verbo estudar, ela é predicado da oração principal. E novamente aqui, olha, o que ou se, tá? O quezinho aqui como conjunção.
Nesse caso, não é pronome relativo que, tá? É conjunção. Temos também a oração subordinada substantiva apositiva, que é o aposto da oração principal. Então, tem o desejo, 2 pontos, que você seja aprovado. Tem esse valor de aposto, tá? A gente viu lá em cima também o que é um aposto. Nesse primeiro momento, fica com isso aqui. Novamente, não entendeu muito bem? Calma. É assim mesmo, principalmente nessa parte. Eu considero aqui, olha, a parte mais difícil de compreensão do português. Dessa parte que cai em concurso, sim, a parte mais chatinha ali. A meu ver, tá? Talvez para você seja outro tópico, mas fique com isso nesse primeiro momento. Lembrando, não cai muito em prova, tá? Mas pode cair, obviamente. Mais exemplos. Olha aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva. Pode ver que a gente aprendeu por parte. É o sujeito da oração principal, igual a gente viu aqui, olha. Ela geralmente aparece com verbos assim, olha, é necessário, parece, ou seja, na terceira pessoa do plural. Então, quando a gente vê, olha, convém, eu, tu, ele, convém. Terceira pessoa do eu, tu, ele, nós, vós, eles convém, tá? Terceira pessoa do plural. Se a gente vê esse verbo assim, uma conjunção que ou se é duas orações, é grande chance de ser subjetiva. Perfeito? Pega esse bizu aqui que você já descobre essa primeira. E a objetiva direta? A gente já viu, tá? Elas acompanham o verbo transitivo direto, obviamente. Então, ele disse isso. Ele disse isso. Só que aqui tem dois verbos, né? Duas orações. Ele disse que vai viajar. Dois verbos, duas orações, conjunção que, ligando elas aqui. Tem o verbo transitivo direto aqui na oração principal, então aqui é o objeto indireto da oração principal. Então é oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui o mesmo esquema, tá? Todos sabem isso. Perfeito? Não tem preposição. Por quê? O verbo é transitivo direto. Todos sabem isso. Tem dois verbos? Tem, cadê? A prova será o verbo saber e o verbo ser. Dois verbos, duas orações. Conjunção que ou se conectando, beleza. Todos sabem isso. Então também é objetiva direta. A indireta é igual, cara, só que com verbos transitivos indiretos. Ninguém duvida de que ele vencerá. Então você vai ver a preposição aqui, tá? Olha só. Duvidar e vencer, dois verbos, duas orações. Certo? Ok. Conjunção que, conectando essas orações. Verbo transitivo indireto, olha só. O verbo e a preposição aqui. Então ninguém duvida disso. Neste caso, não é isso igual aqui em cima, olha. Ele disse isso. Ou é ele disse disso? Não, aqui está errado. Ele disse isso, então é verbo transitivo direto. E aqui, ninguém duvida isso ou ninguém duvida disso? Ninguém duvida disso. Então tem o de, que é a preposição do verbo transitivo indireto, tá? Então assim a gente consegue identificar, mas mesmo eu explicando aqui da maneira mais simples possível, eu sei que é difícil de compreender às vezes, tá? Principalmente fixar. Aqui igual também, olha, precisamos de que nos apoiem, verbo apoiar, verbo precisar, por aí vai. E a completiva nominal? Vamos lá. Ela completa o nome do substantivo, adjetivo ou advérbio com preposição. Tem que lembrar as características do complemento nominal, tá? Vem após a palavra como certeza, medo, alegria. Olha só, tenho certeza, preposição, conjunção que, tenho certeza, isso aqui. Verbo dar e o verbo ter. Dois verbos, duas orações, conectadas pelo que. Temos aqui, olha, uma certeza, tá? Palavra. Então, olha, tenho medo. Substantivo abstrato. Característica aí do complemento nominal, tá? Então tem que lembrar, aqui você consegue pegar. A predicativa tem valor de predicado. Acompanha verbos como ser, parecer, tornar-se. A verdade é que ele mentiu.
Olha aqui, sempre a conjunção que ou se, tá? Então, temos aqui o verbo ser, olha, o é. Aqui embaixo é a mesma coisa. Meu maior desejo é que, sendo que tem duas orações, olha, é passar, né? Você passe e o desejar. Com o tempo a gente ganha agilidade, tá? Pode ver que eu faço rápido aqui, mas é com o tempo você vai ganhar agilidade. E a positiva equivale a aposto, geralmente separada por 2 pontos, cara. Então é tranquila de cair ela também, tá? Só desejo uma coisa, 2 pontos. Que, olha a conjunção, você seja feliz. Perfeito? Novamente, não cai muito, mas vamos fazer aqui um filtro. Subjetiva, dessas aqui, pode cair, tá? É mais interessante. A objetiva direta e a objetiva indireta. E a positiva. Predicativo e completiva nominal, cara, chance ínfima, bem pequena de vir, tá? E todo esse assunto já é bem raro de vir, ok? A gente trabalha com estatística, tá? Não é eu que tô achando, não, beleza? Antes de produzir todo esse material, fiz o estudo certinho de quais tópicos são mais cobrados ou menos cobrados. Com base, obviamente, também na minha experiência. E tá aí. Essas orações substantivas são introduzidas por conjunções específicas e desempenham funções diferentes. São introduzidas por conjunções que, se, às vezes o como, tá? Isso aqui não cai em prova mesmo. Geralmente é o que mesmo? Então, voltando aqui, olha, nesse quadrinho, aqui eu quero que você aprenda, tá? Oração subordinada substantiva, a gente acabou de ver, tá? Que são todas essas. Beleza? Ok. Agora, onde que a gente está aqui? Agora a gente vai ver as adjetivas, que é essa aqui que tem 2 tipos, tá? Vou ter que voltar aqui porque tem que ter essa compreensão, cara. Oração subordinada adjetiva, a gente vai ver essas duas. Isso aqui cai mais em prova, tá? Do que a substantiva. Mas não é tão frequente ainda, não. Tem só dois tipos, e é fácil. Ela é bem mais fácil de entender, tá? Bem mais fácil. Eu coloquei até uma informação extra aqui para clarear mais nossa cabeça, tá? Para pegar as diferenças entre a restritiva e explicativa. Essa restritiva restringe o significado do substantivo. Lembrando, oração subordinada adjetiva. Ela dá uma característica para o substantivo, tá? Por isso que ela caracteriza o substantivo da oração principal. Essa oração subordinada adjetiva restritiva funciona assim, olha. O aluno que estuda muito será aprovado. Ou seja, somente aquele que estuda muito será aprovado, tá? Tem que ter esse entendimento, porque assim você pega mais fácil. Em contrapartida, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela acrescenta uma informação extra, como aqui, olha. Inclusive, por exemplo, o aluno que estuda muito será aprovado, tá? Aqui é a explicativa. Por quê? Aqui a gente já sabe qual é o aluno. A gente só está dando uma informação extra. Então, o aluno, aquele que estuda muito, aquele que a gente conhece já, será aprovado. Eu sei que também é complicadinho de entender, tá? Vou ver se deixa até mais exemplos depois na apostila aí. Mas com as questões a gente mata isso aqui também. Só que a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva, cai bem menos em prova, mas é bem menos mesmo, cara. De 100%, olha, 15% tá nessas duas e o restante tá na que a gente vai ver depois aqui, tá? Que é a adverbial, beleza? Bom, prosseguindo aí, tem até, na verdade, tem uns detalhes aqui legal, olha. A restritiva é sem vírgula, e muito importante, esqueci de falar um bizu muito bom, tá? A restritiva aqui, olha, sem vírgula. Aqui, não, tá? Então já fica um bizu muito bom aí para você saber distinguir uma da outra. O aluno que estuda todos os dias tem mais chance de passar, ou seja, a pessoa que estuda todos os dias, o aluno que a gente não conhece, que estuda todos os dias, quem estudar todos os dias vai passar. Ponto final. Esse entendimento. A cidade onde nasci é muito pequena. O mesmo esquema, sem vírgula. O carro que comprei ontem quebrou. Agora, olha a oração subordinada adjetiva explicativa. Meu irmão, aquele que mora no Rio de Janeiro é específico, vem nos visitar. Entre vírgulas, cara. Então, esqueci a mata, tá? O sol
que é essencial para a vida, ilumina nosso dia. Entre vírgulas. É sempre assim, cara, é muito raro vir de outra maneira, tá? A FGV, que é uma banca difícil, cobra muitas pegadinhas. Perfeito? As orações adjetivas são introduzidas por conjunções específicas que desempenham funções diferentes, claro. Orações adjetivas são introduzidas por pronome relativo, que, quem, cujo, onde, como a gente viu aqui, tá? Diferente da substantiva, que é o que, se e às vezes o como. Essa adjetiva tem a função de qualificar ou especificar um substantivo da oração principal, funcionando como adjetivo. Então aqui a gente matou essas duas que são mais chatinhas. Te garanto, essa aqui, olha, que a gente vai ver, o terceiro tipo, é mais de boa, tá? Te garanto. Tem mais, só que é mais fácil, tá? Acredite em mim e pra sorte nossa, porque é a que mais cai, beleza? Deixa eu ver quanto tempo de aula. Dá pra matar ela aqui, olha. Oração subordinada adverbial. Funciona como adjunta adverbial indicando circunstância. Não entendi nada. Calma lá. Olha só, você lembra das conjunções? Temos conjunção causal, concessiva, condicional. Aqui é igual, tá? Conjunção subordinada liga oração subordinada. Fica com isso na cabeça aí. Temos a oração subordinada adverbial de causa. Ela expressa um motivo ou uma causa, igual à conjunção que a gente já estudou. Aqui são as conjunções principais que introduzem ela, tá? E aqui, olha, um exemplo de oração. Não saiu por causa que precisava estudar, tá? Sempre troca assim na cabeça que fica fácil. Mas no explicativo, amigo, você falou lá em cima. Cara, a gente já comentou isso lá na parte de conjunção. Esse porquê pode ser explicativo, aí já vai lá para as orações coordenadas. Ele pode ser causal, aí ele vem cá para as orações subordinadas, que causa é só na subordinada, tá? Explicação é só na coordenada. Fazendo questão vai ficar claro, acredite. Então, neste porquê aqui, olha, você vai distinguir se está explicando ou se está expressando a causa da seguinte maneira. Não saiu porque está explicando alguma coisa que precisava estar? Não, não saiu por causa do estudo, tá? Então sempre fale assim na sua cabeça. Isso aqui cai em prova, isso aqui já cai bastante. Agora a gente vai prestar bastante atenção, mais ainda. Vai te dar essa oração e vai te perguntar: essa oração tem valor de causa, explicação, condição, tempo, e aí? Você vai lembrar do porquê, opa, o porquê é explicação ou causa. Aí agora você vai no entendimento. Não saiu por causa que precisava estudar. Não saiu porque precisava estudar. É causa, tá? Não é explicação neste caso. Temos a oração subordinada, adverbial, concessiva ou de concessão. Eles expressam um contraste ou uma concessão. As principais, tá? E tá aqui, olha, a conjunção, embora estivesse cansado, continuou. Nessa aqui, você percebe que a conjunção não está no meio, tá? Por quê? As orações estão em ordem invertida. Aqui deveria ser assim, olha. Continuou, embora estivesse cansado. Mas, aí já fica fácil de ver a conjunção aqui no meio. Tem o verbo continuar e o verbo estar, duas orações ligadas por conjunção, nesse caso concessiva. Mas como a prova sabe que assim fica fácil, às vezes, ela troca a ordem. Ela põe assim, olha. Inverte as orações, tá? Aí a conjunção fica aqui. Embora é conjunção concessiva. Se a gente lembrar, a gente já lembra. A gente já mata a questão. Que aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva. Não lembrei, Miguel. E aí? Aí a gente vai para o entendimento. Continuou, embora estivesse cansado. Opa, quem continua, a gente espera. Quem está cansado, a gente espera que para, não é? Sim. Mas eu estou concedendo alguma coisa. Embora estivesse cansado, a gente espera que ele pare, mas ele continuou, certo? Temos também essas aqui de condição, tá? Expressa justamente a condição, é muito fácil. Geralmente é o se aqui, olha. Se estudar, será aprovado. Somente se, olha a condição. Se você estudar, se não estudar, não vai ser, cara. Se estudar com pelotão mapeado, vai ser aprovado. Se você se dedicar, vai ser aprovado. Com essa condição, perfeito? Conformidade também, tá? Tranquilo. As principais conjunções.
Conforme previsto, ele passou, pode ver que é bem mais fácil, a gente já lembra na hora quando chegar um conforme, ou um segundo aqui também, tá? Ou como, né? Como previsto, ele passou. Pode ser de tempo também, cai bastante, mas é fácil. Quando chegar, começará a estudar. Verbo chegar e o verbo estudar, duas orações. Começará a estudar daquele tempo que a pessoa chegar. Então tem esse sentido de tempo, tá? Você vai ver que fazendo questão isso aqui fica batido, cara. É na teoria aqui que parece bem mais difícil do que é na realidade lá na questão, tá? E temos também a oração subordinada adverbial de finalidade ou final. Objetivo ou finalidade é o que ela expressa, as principais. E aqui uma oração exemplo, olha. Estudou muito para que fosse aprovado. Estudou muito para essa finalidade. Bem fácil, tá? Te passei o bizu de concurseiro, cara, para não errar isso aqui, tá? Mas a gente ainda tem que treinar, porque eu sei que passar uma vez por isso aqui, cara, não é garantia de acertar não, beleza? Agora, a gente vai ver algumas diferenças aqui rápidas, olha, entre coordenação e subordinação. Rever, tá? Porque a gente já viu. As orações coordenadas, neste caso, tem mais de uma oração que uma não depende da outra para ter sentido. A subordinada, elas dependem das outras orações para ter sentido. Na oração coordenada, são as conjunções coordenadas que conectam elas. Aqui só alguns exemplos, tá? Nas orações subordinadas, são as conjunções subordinadas que ligam ela. Beleza? Esse tema que acabamos de ver é muito importante, tá? E de fato é mesmo. Essa parte de adverbial você tem que aprender, cara. Não dá para passar sem saber, não. Esse tema que acabamos de ver é muito importante, às vezes cai até mais de uma questão sobre isso na verdade. Ainda mais provas que vão vir 20 questões de português, cara. Grande chance de vir mais de uma, até 3 dessa aqui, tá? Só disso. Pode parecer complicado nesse primeiro momento, mas conforme você for fazer questão, verá que não é tão complicado quanto parece. E é verdade, tá? Dê uma atenção especial à oração adverbial. É a que mais cai, ao invés das outras. Perfeito? Aqui tem um vídeo complementar, aconselho que você veja, você que está com a apostila aí. Na próxima aula vamos ver oração reduzida. Até lá!